Taxa Selic. Se você não sabe o significado desta palavra e para que ela serve, então não saia deste vídeo para entenderes de uma vez por todas o que é essa tal de taxa Selic, que é bom para alguns, mas que é terrível para com os outros. A taxa Selic está a te acompanhar em todo o canto que você vai. Ela está sempre lá, algumas vezes para o teu bem e outras vezes para te ferrar. Em suma, ela afeta a economia brasileira. Se você está aqui é porque você quer entender melhor o que é essa tal de taxa Selic, então acompanhe bem este vídeo com muita atenção e vamos direto ao assunto. Olá, eu sou o João Maloco e bem-vindos de volta ao meu canal. Quando você compra alguma coisa e vais pagar em parcelado, com certeza que você vê ali a percentagem daquilo que você vai pagar a mais em cada parcela. Ou seja, o juro que vai ser aplicado nessa compra que você vai fazer por causa de pagar em parcelas. Por outra, quando você vai fazer um empréstimo bancário, você, claro que não vai devolver o mesmo valor que haviam te dado. É claro que vai aumentar uma percentagem aí sobre o valor que você vai devolver ao banco, se é parcelado, se é de uma única vez, mas única vez é quase que impossível, é sempre parcelado. Então, vai haver sempre uma taxa aí que você vai ter que pagar a mais. A mesma coisa quando você investe, principalmente no Tesouro Direto, Tesouro Selic ou também investimento em ações. Aí, o teu rendimento sofrerá um aumento, uma taxa aí que você vai ver sobre o teu rendimento, sobre o valor que você vai arrecadar. Então, essa taxa que eu estou aqui a falar é a famosa taxa Selic. Essa taxa Selic é uma taxa que controla a economia brasileira e é muito necessário que exista essa taxa Selic no Brasil. Em outros países também tem as suas taxas que é para controlar as suas economias. Há países que não têm, que são países que não quero aqui ferir sensibilidade de ninguém. Então, quando a economia está baixa, quando não há muita movimentação no comércio e tudo mais, aí deve existir um controle. Deve existir um controle que é para melhorar as movimentações da economia. Por isso é aí onde vem a taxa Selic. E quando a economia também está muito inflada, há muita inflação, aí também deve haver aplicação da taxa Selic o mais urgente possível, que é para poder mediar ou então controlar esta economia. Então, esta é a importância da taxa Selic, manter a economia estável. Mas nem tudo é um mar de rosas, claro. Essa taxa Selic também pode te ferrar. Então, se você quer saber o porquê que essa taxa Selic pode te ferrar, fique ligado até o final do vídeo. E se você gostou do assunto até agora, pelo menos, então deixe um like no vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. O que é então essa taxa Selic? A taxa Selic, como já disse basicamente no princípio, taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Então, qualquer empréstimo, financiamento ou investimento que a pessoa faz ou que qualquer empresa faz deve se basear na taxa Selic. Para aplicação de juros deve se basear na taxa Selic. Não existe aí qualquer invenção que eu, como vendedor, vou aí aplicar então a minha taxa porque você comprou um celular na minha loja em parcelado, então a minha taxa vai ser de 15% ou 16%. Não, infelizmente não existe, ou então felizmente não existe isso. Essa é uma taxa já nacional do Brasil, que qualquer comerciante, qualquer banco ou qualquer uma outra empresa lhe for feito um empréstimo ou investimento, então esta empresa, para definir a taxa de juro que vai aplicar sobre o comprador, deve seguir a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Qualquer juro deve se basear na taxa Selic. E por que este nome então Selic? Por que não podia ter um outro nome e tem logo este nome Selic? Selic é basicamente as iniciais do termo Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Basicamente é um sistema em que os bancos fazem empréstimos entre si. Por que fazem esse empréstimo? Porque obrigatoriamente no final do expediente ou então no final do dia, todos
os bancos comerciais devem ter um valor reservado para aqueles clientes que quiserem fazer levantamento, um saque no final do dia, aí no caixa automático 24 horas, por exemplo. Deve haver valores disponíveis aí no caixa para o cliente poder fazer levantamento a qualquer hora, tanto faz de noite como de madrugada, deve haver dinheiro disponível. Então, quando um banco fecha o dia com um valor muito abaixo daquilo que é o mínimo obrigatório, daquilo que é o mínimo que o Banco Central obriga que os bancos comerciais devem ter, quando um banco comercial termina o dia e não tem dinheiro suficiente recomendado, então ele vai solicitar um outro banco que lhe faça um empréstimo para que ele tenha o valor suficiente para o final do dia. E esse empréstimo tem a duração de apenas um dia, porque é claro que no dia seguinte deve fazer a devolução. Então, ao fazer a devolução, ele vai devolver com juro. No entanto, até os bancos também fazem empréstimo com juro. Até não, né? Porque o banco mesmo é a primeira entidade que deve fazer empréstimo com juro, porque está ali a fazer negócio, não vai querer perder. Então, todos os bancos fazem esse processo, estão nesse sistema. Logo no final do dia, vão fazer aí o balanço diário e ver que o valor não é aquilo que é o recomendado, então rapidamente vai solicitar aí o banco que tiver valor a mais para poder fazer o empréstimo, vai emprestar e vai poder gerir este valor durante a noite toda e no dia seguinte vai fazer a devolução com juro. E quem aplica esse juro, quem define este juro, também não é o banco que emprestou. Quem define este juro é o Copom. Copom é o quê? Copom é o Comitê de Política Monetária. Este Comitê de Política Monetária, ele define uma meta diária. Ele define uma meta, não. Para hoje, a meta de juro a se cobrar é X%. Nenhum banco deve ultrapassar esta meta. Então, a meta a se cobrar para hoje é X%. Então, aí, cada banco que lhe for feito um empréstimo vai definir um juro. Não é obrigatoriamente que se o Copom definir que a meta deve ser 4%, então também só tem que se cobrar mesmo 4%. Há bancos que podem cobrar 1% de juro, 2% de juro, 3%, desde que não passe dos 5%, 6%, aí é o mais importante. Então, o Copom define uma meta. Este mesmo Copom é que define também a taxa de juro a nível nacional. E essa taxa de juro a nível nacional é a mesma taxa que o Copom define para os bancos. Se, por exemplo, o Copom definiu que a meta da taxa Selic para o dia de hoje é 4%, os bancos vão seguir esta norma. Os bancos podem cobrar uma taxa abaixo do que 4%, abaixo do que aquilo que o Copom definiu, mas a nível nacional a taxa Selic será mesmo esta, 4%. Um exemplo que eu estou a dar, 4%. Então, todas as lojas, todas as empresas, todos os bancos, todas as ações, essa é a taxa que vão poder cobrar para qualquer tipo de financiamento, investimento ou então empréstimo. E onde é que o Copom se baseia então para poder definir essa taxa de juros Selic? Primeiramente, o Copom se baseia naquilo que é a taxa de movimentações diárias. A medida da demanda dos empréstimos bancários, quanto maior ou quanto menor os empréstimos que há que se fazer, é ali onde surge então a meta da taxa diária a se definir. Mas essa taxa diária Selic também é baseada numa taxa periódica. Como assim numa taxa periódica? Porque o Copom se reúne a cada 45 dias. A cada 45 dias o Copom se reúne. É basicamente aí, se não me engano, posso aí chutar que por aí umas 8 vezes por ano que o Copom se reúne. Então, de cada 45 dias o Copom vai se reunir e vai ver como é que está as movimentações a nível nacional, não só nos bancos. Nos bancos ele analisa isso diariamente, mas a cada 45 dias o Copom senta-se, reúne e fazem aí um balanço. Como é que foi a economia nos últimos 45 dias? A economia nacional, como é que foi? Aí eles vão fazer a avaliação do IPCA, da inflação, como é que foram os preços dos produtos básicos, a cesta básica, os serviços de streaming também, combustível, carro, comida, aluguel, todas essas coisas, necessidades básicas do povo.
eles calculam como é que foi o comportamento da economia a nível nacional nos últimos 45 dias. Se houve inflação ou se houve deflação, aí vão poder analisar qual será a taxa Selic. Então, eles se baseiam nos indicadores financeiros do país para poder controlar a inflação. Esse é o objetivo e a importância da taxa Selic. Controlar a economia do país. Quando há muita demanda, há muita compra, tipo, a população parece até que tem muito dinheiro, vai comprando muito e a produção fica cada vez mais fraca, aí o Copom decide aumentar então a taxa Selic, que é para tentar afugentar um pouco aqueles financiamentos, aquelas compras a parcelado. Aí aumenta-se a taxa, porque você não vai querer comprar uma coisa que a taxa de juros está muito alto, então aí acontece isso, quando todo mundo está a comprar tudo, está a se comprar muita coisa e está tudo fácil, até ao ponto de haver escassez na produção de bens e serviços. Então aí há então aumento da taxa Selic. O Copom, para poder controlar isso, aumenta um pouco a taxa Selic, que é para reduzir um pouquinho a demanda. Porque deve haver o equilíbrio, demanda-oferta, oferta-demanda. Então, é isso que acontece. Isso aí é a parte onde o pacato cidadão sai ferrado. É por causa disso. Agora, quando a economia está fraca, há muita oferta, mas a demanda é pouca, ninguém quer comprar mais e, tipo, está a haver muita produção e as coisas podem vir a estragar, vão expirar e tudo mais, as pessoas não estão a comprar. O que é que o Copom faz? O Copom aí vai procurar reduzir um pouquinho a taxa Selic, porque talvez as coisas estão caras ou sei lá o que houve e tudo mais, porque há muita oferta, a demanda é pouca, então ali o Copom vai procurar baixar então a taxa Selic. E quando a taxa Selic está baixa, quer dizer que o juro está baixo, aí qualquer pessoa já pode financiar um carro, financiar uma casa, porque o juro está muito baixo, então podemos fazer o tal financiamento e tudo mais, aí já vai começar a aquecer novamente a economia. É para isso que serve então a taxa Selic, controlar a economia. Quando está fraca, aquecer a economia. Quando está alta demais, arrefecer um pouquinho a economia brasileira. E como eu disse no princípio, a taxa Selic é bom para alguns, mas é ruim para os outros. Por que eu digo isso? Porque há uma diferença entre o normal consumidor e o investidor. Quando a taxa Selic está alta, quer dizer que os juros também estão altos, e isso não é bom para um consumidor normal, para a pessoa que só compra, que só adquire produtos. Não é bom, porque claro que vai pagar mais caro. Agora, para um investidor que compra ações, investe no Tesouro Selic, Tesouro Direito, compra, tipo, investe em renda variável ou então renda fixa, já é muito bom para ele quando a taxa Selic sobe. Por quê? Porque claro que o rendimento será maior, os dividendos serão maiores, porque a taxa Selic subiu. Por isso é que a taxa Selic é bom para alguns e é mal para os outros. Agora, quando a taxa Selic está baixa, ali já está bom para o consumidor normal e está mal para quem é investidor, porque os lucros vão ser poucos. Então é ali nesse ping-pong ou então nesse zigue-zague que existe as vantagens e as desvantagens da taxa Selic. Mas isso é muito bom porque controla a economia nacional. E se você quer ser um grande investidor, mas ainda não tem aquelas condições que você acha que tem que ter muitas condições e tudo mais, ainda não tens dinheiro suficiente, mas queres começar a investir, então clique neste card que está aqui e acompanhe com muita atenção este vídeo aqui, onde eu entrego o guia básico, o passo a passo de como começar a investir do zero pela primeira vez, mesmo com pouco dinheiro. Então este é o vídeo recomendado para ti, você que quer se tornar um novo investidor e futuro milionário. Então este é o vídeo para você assistir. Se gostou deste vídeo aqui sobre a taxa Selic, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal e clicar no sininho, que é para acompanhar todos os vídeos aqui no canal, porque aqui neste canal eu falo de investimentos, finanças pessoais e empreendedorismo. Eu sou o João Maloco e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, valeu!